Meus queridos, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem, porque eu estou bem também. Enfim, depois de muito tempo, depois de uma enxurrada de pedidos, ameaças de morte, finalmente hoje eu trago para vocês um vídeo muito importante, muito legal, para quem está querendo desenvolver umas skills, desenvolver umas técnicas novas aqui dentro do Photoshop. Então, durante a Copa do Mundo eu fiz algumas artes, né, autorais, e uma delas chamou muito a atenção da comunidade de design em si, né, a arte do Hendrik, né. E pensando nisso, as pessoas, né, olhando a arte, o pessoal muito falou, pô, Isaac, faz um tutorial aí de iluminação, como é que você fez a iluminação dessa arte, e também o pessoal começou a perceber a iluminação de outras artes também. Pensando nisso, pensando nesses pedidos, trazer hoje a aula, né, das técnicas que eu utilizei nessa arte em específico do Hendrik, tá? Então hoje a gente vai estar indo para essa aula e a gente vai estar vendo passo a passo das técnicas e das camadas de ajuste que eu utilizei nessa arte do Hendrik, tá? Detalhe, eu já vou pedir para você aqui se inscrever e deixar seu like, porque, pô, esse vídeo deu muito trabalho, a arte deu muito trabalho, tudo deu muito trabalho, mas eu tenho certeza que ao final desse vídeo você vai sair com mais conhecimento, com mais técnica, para você poder aplicar não só nos seus projetos próprios, mas também em projetos profissionais, tá? Então se inscreva no canal, deixe seu like, que eu vou ficar muito contente, tá bom? E mais uma coisa, o PSD, o link do PSD estará aqui na descrição para você poder comprar, para você poder baixar, para que você consiga abrir o PSD e vá comigo junto com o vídeo, entendendo as coisas que eu fiz durante o nosso processo criativo, tá? O valor do PSD ele é muito básico, ele é muito simples, ele é um piso muito baixo, apenas R$10. Pode baixar o PSD por R$10. É acessível, é para que todos possam ter o conhecimento, para que todos consigam acessar esse conhecimento, porque o conhecimento para mim de nada adianta se eu não passar para outras pessoas. Eu acredito muito nessa filosofia e eu espero que vocês também. A partir do momento que você já acessou o link aqui embaixo, já comprou o PSD, já está com ele aberto, então beleza, está na hora da gente ir para a aula, tá bom? Então, fiquem aí com o meu próximo eu dando aula agora no Photoshop para a gente poder trocar aquela ideia técnica e ver o passo a passo de como eu fiz essa arte. Vamos lá? Bom, agora que eu fiz a introdução, agora que eu já troquei aquela ideia com vocês introdutiva, vamos para o que realmente importa. Bom, gente, primeira coisa, eu não vou estar falando aqui sobre como é que eu fiz esse background, como é que eu fiz esse BG, a gente não vai estar focando nisso, a gente vai estar focando no Hendrik, tá? Então vamos lá. Vamos tirar algumas camadas aqui que a gente tem de LUTs e desses detalhes. E vamos focar no Hendrik. Bom, para a gente poder dar aquela estudada legal no que eu fiz no Hendrik, tá? Eu vou dar um Ctrl J aqui, tá? Para que a gente consiga ter um outro Hendrik aqui nessa resenha. E nesse Ctrl J eu vou estar a gente vai restituir os passos que a gente fez aqui, para a gente poder entender exatamente o que eu fiz e que você consiga entender o que você vai fazer. Mas a gente vai fazer aqui na mão juntos também, tá? Mas nesse primeiro momento a gente vai entender, eu vou mostrar para vocês as coisas que eu fui fazendo durante esse processo criativo de iluminação que eu fiz no Hendrik, tá? Primeira coisa que eu tenho que falar para vocês, a foto ajudou. Essa foto eu peguei, acho que do Getty Images ali mais ou menos, ou alguém tinha enviado assim num drive, e aí eu peguei essa foto e falei, cara, é uma foto muito bonita, vamos, dá pra tratar, dá pra deixar ela melhor aqui. Então, uma das primeiras coisas que eu faço quando eu pego a foto de uma pessoa, eu gosto de fazer o Camera Raw. E o Camera Raw, ele vem muito específico, tá? Então, eu sempre tô aqui aumentando a textura, tá? E aí eu jogo a claridade para baixo, né? Eu diminuo a claridade, porque quando eu diminuo a claridade, você vê que algumas imperfeições, elas saem, elas somem, né? Então quando você remove essa claridade aqui, ela vai para baixo, você vê que elas somem, né? E a luz, a gosto, tá? A luz geralmente eu gosto de um contraste menor,
Eu gosto de realçar ali, porque sempre os realços eles vão estar sempre nessa parte aqui, é onde tem mais iluminação. As sombras, eu gosto das sombras um pouco mais claras, eu não gosto que elas apaguem muito, eu gosto delas subindo um pouco mais seus tons, e os brancos também, tá? Então sempre eu tenho um perfil que eu gosto de muita coisa, eu gosto de muita iluminação, eu gosto de claridade, eu não gosto de muito escuro nas minhas artes, né? Então eu tenho essa resenha, né? Mas você coloca uma nitidez ali, não é necessária, mas você pode fazer se você quiser. E aí uma calibração que eu gosto muito de fazer nas minhas artes é jogar esse matiz do azul um pouco para a esquerda, tá? E o matiz do verde eu jogo um pouquinho para a direita também, tá? Mas aí você pode dar aquela estudada no PSD, ver direitinho o que você pode, o que você gosta de fazer no seu tom, tá? Então, beleza. Temos aqui, né, o que a gente fez aqui com o Hendrick, que é o nosso filtro de câmera raw. Depois disso, eu faço uma segunda camada onde removo as imperfeições deles. Ah, como é que faz essa porra? Vamos lá, vamos fazer junto de novamente. Então, digamos que eu faço aqui o Ctrl J, dou aqui, cria a máscara com corte. Depois você vem aqui no... Qual é o nome dessa bomba aqui? Esqueci. É pincel de recuperação de manchas, pode colocar o J. E aí ele vai pedir para rasterizar o objeto. Você clica no Enter uma vez apenas com essa ferramenta. Ele vai pedir para rasterizar o objeto, você rasteriza o objeto. E aí, meu amigo, aí você faz o trabalho que toda dermatologista faz, né? Que é retirar as imperfeições. Aí você vai mapeando, vai identificando quais são as imperfeições que tem no rosto do Hendrick e você vai tirando por conta própria, tá? Então a gente vê que tem aqui na lateral, a gente vê que tem aqui muito na testa, aí vai tirando e vai removendo as imperfeições dele, né? A claridade lá do nosso Camera Raw, ele já fez bastante isso. Mas quando a gente traz esse efeito aqui também, da recuperação de manchas, ele também vai retirando, ele vai trazendo aqui outros pontos, né? Tem gente que utiliza outras técnicas, né? Que é desfocar o rosto da pessoa e aí faz ali uma máscara. Você pode fazer isso, é até melhor, até melhor. Mas eu gosto de trabalhar desse jeito, para mim fica bom também. Tanto uma técnica quanto uma outra, elas têm o mesmo resultado, tá certo? Então, beleza. Então, aqui a gente já fez o camera roll, a gente já retirou as imperfeições dele, certo? E aí, né, aqui só a camada, que é a mesma coisa. E aí, Zacão, cara, o que você fez aqui? O que você fez aqui? Isso aqui eu acho que em um outro momento eu vou falar pra vocês, tá? Mas aqui é outro rolê. Bom, aí depois eu fiz eu aumentei um pouco mais da sua nitidez e sabe como é que faz isso? Vamos lá explicar para vocês, tá? Como é que a gente faz essa nitidez aqui um pouco maior? Então você pega, faz o Ctrl J aqui, que ele continua sendo ele, cria a máscara de corte. Eu gosto sempre de fazer essa máscara de corte aqui, que eu sei que todas as camadas são referentes ao Hendrick. Você vai lá em filtro, vai em outros, alta frequência, pode colocar 2, tá? Porque as arestas são menores. Vou deixar em 2. Aí você faz sobrepor, tá? Aí você vai ter exatamente isso aqui, ó. Bacana? Top, top. Aí você pode diminuir um pouco a intensidade para não ficar tão nítido assim, né? Às vezes a nitidez ela pode aparecer algumas imperfeições. Aí então vai de você, tá? Mas enfim, temos aqui a nossa camada aí de nitidez, tá? Então eu gosto aqui geralmente opacidade e preenchimento em 60 ou 70, e aí fica aquela nitidez, mas não aquela nitidez tão bruta assim, tá? Tá, beleza. O que mais eu fiz aqui? Eu fiz também, dei alguma correção aqui no pescoço do Hendrick, peguei um tom, tá, da cor do pescoço do Hendrick e fui colocando com pincel mesmo, aqui, tá, então dei uma pequena corrigida no rosto, no pescoço do Hendrick, não no rosto, mas no pescoço dele, tá. E aí, galera, duas coisas que eu gosto muito de fazer, que eu sou apaixonado, e aí é que vem o lance, o que vem umas coisas que faz aquela diferença no Hendrick, né? Nas eliminações que eu faço em geral. Que é uma técnica de Dodge and Burn. Que porra é essa, Isaac? É a eliminação de sombra. Então, se eu tiver essa camada aqui agora, você vai ver que ela tem muita iluminação. E se eu ativar
essa camada aqui agora, você vai ver que ela tem muita sombra. Então, se eu desativar elas, se eu ativo elas, você vê que nós temos já uma grande diferença, certo? Será que porra, como é que eu faço essa bagaça? Como é que funciona? Você cria uma nova camada, você vai no seu G, e você vai, antes de colocar o tinta aqui, você vem na cor. E aí você tem que pegar um tom de cinza. E o tom de cinza que eu gosto, eu já sei até a cor do código, é 7B, 7B, 7B. Digita 7B 3 vezes, ele vai para essa tom de cinza. Tecla Enter, G, né, para você ativar a tinta. Pintou o Enter, depois você vai vir, depois você vem com V, para a ferramenta mover, e vem aqui, ó, sobrepor. Tá? Não mudou nada. E não vai mudar, não é mágico, tá? E aí é que vem o trabalho que é na mão, é no manual, é no braço. Você vem no O, que é essa ferramenta aqui, ó. Ferramenta de subexposição, tá? É a ferramenta para quando a gente quer brincar com a questão de iluminar, de realçar, fazer a iluminação, nós vamos com a ferramenta subposição com a camada cinza selecionada. Vamos aqui em realces, tá? Aqui em cima nós vamos em realces. E você pode pôr a exposição de 15 a 20%. Eu gosto de trabalhar com 15%, acho que isso aqui tá bacana. E aí, Isa, qual que é a ideia? Aqui é você identificar quais são os lugares da foto do Hendrik que você quer expor, que você quer aumentar o seu brilho. Porque essa é a minha ideia, esse é o rolê. É você pegar uma foto e você realçar o brilho que tem naquela foto. Então, você aumenta aqui, por exemplo, eu quero realçar o brilho no olho dele. Então, eu vou passando aqui, ó, devagar, 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 devagar. E só nisso aqui eu já tenho o brilho do olho do Hendrik realçado. Certo? Ah, nas laterais. Então vamos fazer nas laterais. Então você vai vindo aqui e vai passando nas laterais. Ah, eu quero que aqui seja muito mais forte. Então você vai passando. Aqui. Aí você vai passando. Ah, vamos realçar uma sobrancelha. Aí você vai passando. Ah, mas aqui um pouquinho do nariz, aqui do lado direito, porque aqui a gente consegue perceber que a iluminação tá vindo pela direita, então vamos colocar um pouco do lado direito do nariz dele também. Aqui, ó, também na ponta dele. Os lábios também são interessantes, os lábios também tem luz, então a gente vai realçando ali, ó, a iluminação dos lábios do Hendrik, a borda, por exemplo, a borda dos lábios, a gente vem aqui na borda dos lábios e vai realçando, putz, ficou muito, apareceu muito, então dá um Ctrl Z ali, e aí você vai identificando, pô, o canto aqui o traço aqui, né, do maxilar, né? Então você vai, coloca aqui também. E você vai identificando. Ah, putz, agora tem a bochecha. A bochecha geralmente eu uso outra ferramenta, outra camada de ajuste, mas você pode usar ela também. Mas e faz o tom um pouco mais leve. Então você pega 1, 2 e 3 no máximo, tá? E aí, só nesse pequeno. Por exemplo, a gente pode pegar aqui também um pouco do cabelo dele, né? Então coloca aqui, cabelo aqui, um pouquinho, né? Dá uma iluminada no cabelo aqui também e tal, bacana. Um pouquinho aqui da testa, aqui da direita. E aí, beleza. Aí só nisso aqui, ó, que a gente já tem. Olha que legal. Olha que bacana, né? Esse aqui foi o que a gente fez agora. Esse aqui é o que já tava lá, já no PSD. Então, olha que legal que a gente já tem aqui. A gente já tem já um resultado bacana que a gente fez aqui. Pois é, aqui agora com sombras. Mesma coisa. Nova camada. G, tinta, P, depois sobreposição. E agora a gente vai com O. Em vez de subexposição, nós vamos por superexposição. É a de baixo. E aqui a gente vai trabalhar com sombras em vez de realces aqui em cima, tá? Você pode deixar aí 22 ou 15, como eu falei pra vocês. Vou colocar aqui 18, 19, 17, tanto faz, né? Pode ficar nessa margem. E aqui, rapaziada, a mesma coisa, gente. Realçar as sombras do nosso amigo Hendrik. Então, a gente vem aqui do queixo. Eu vi que o queixo tem a claridade aqui, então vamos deixar mais escuro. Né? Vamos deixar mais escuro, porque essa porra... Ah, tá. Fez sobreposição aqui. Sombras. Legal, sombras. Agora tá certo. Vou deixar um pouco mais escuro, então
Opa, aumentando, aí vai aumentando, ó. Aí vamos deixar mais escuro. Parece que não aparece agora, né? Não aparece logo de cara, mas quando você vai passando, vai passando, vai passando, vai passando, vai passando, você já, ó, consegue identificar. Entendeu? É muito no detalhe, gente. É muito no detalhe. Você não vai descobrir isso logo de primeira, entendeu? É coisa de teste. Então, embaixo do lábio dele, geralmente sempre tem sombra, abaixo do lábio de uma pessoa. Então, você, né, como foi tirada a foto dele aqui, você consegue que vem aqui debaixo uma sombra debaixo do lábio. Aqui também, né, na parte de cima do lábio também tem sombra, né? Aqui também, debaixo do nariz, também tem sombra. Aí você vai realçando isso, vai deixando um pouco mais grosso essa questão da sombra, né? Então temos sombras aqui na sobrancelha, em cima da testa, aí a gente vai passando aqui também no cabelo, nós temos aqui também essa parte do pescoço, então se você quiser realçar mais as sombras aqui, os escuros aqui, né? E aí, quando você vai ver a questão, né, que você vai identificando ali aonde realmente tem as sombras na foto do Hendrik, por exemplo, ou qualquer outra foto que você for fazer, você vai identificando e você vai aumentando e vai deixando isso aqui mais nítido, entendeu? E aí, quando você vê, você tem algo, você já tem já uma pequena diferença aqui já, ó, entendeu? Ela não é o final, tá? Ela não é o final. Essas são duas camadas de ajuste que vão vir com outras camadas para poder impulsionar ainda mais a iluminação que nós estamos fazendo aqui no Hendrix. Tá bom? Então, essas aqui são as duas que a gente fez agora. E essas aqui são as duas que já estavam, tá? Óbvio que elas já estão aqui já tem um tempinho. Eu demorei mais, mas essas outras duas também servem para mostrar, tá? Uma coisa que eu faço, gente, é vir em camadas de ajuste aqui embaixo. E eu gosto muito do cor seletivo. Isso aqui, que cor seletivo é esse? Geralmente ele vem para corrigir algumas coisinhas, tá? Como tom de pele. Então, quando a gente ativa aqui, por exemplo, ó, você vê que tem aquela correção no tom de pele do Ender, que ficou mais realçado, ficou mais moreno mesmo, entendeu? Ficou mais vermelho. E aí eu deixo no absoluto e eu mexo, gente. É que aqui eu fiz uma máscara para não pegar muito a camisa dele, tá? Não pegar muito a camisa dele. Então o que que eu faço? Eu fiz a máscara na camada de ajuste. E aí eu mexo muito em vermelho e amarelo. Por que vermelho e amarelo? Porque são os tons, são as cores do tons de pele das pessoas. Geralmente ou é muito vermelho ou é muito amarelo aqui referente ao Photoshop, tá? Então, vamos colocar aqui de volta. Beleza. Aqui eu já fiz a máscara, né, para separar a camisa do jogador. Isso aqui a gente vai ficar explicando sobre isso aqui agora. Então, beleza. Vamos trabalhar primeiro com o vermelho. Aí no vermelho você vai vendo para cá, para lá. Então, para lá fica mais escuro. Para cá eu realço, fica mais vermelho. Para cá, aqui fica de uma cor que a gente não curte. Aqui fica muito vermelho, então deixa neutro. Aqui, como é que fica? Aqui fica tom de rosa. Aqui, como é que fica? Aqui fica um pouco vermelho também. Então, a gente pode manter isso aqui. Deixa mais só um pouquinho. Como é que tá o amarelo? Vamos no amarelo. O amarelo para cá. Aqui, deixa mais... Dá umas refinadas. Para cá, como é que fica? Não fica tão legal. Vamos mexer. Aqui fica um pouco mais escuro. Vamos deixar aqui também. Aqui, como é que fica? Não muda muito, então deixa neutro. E aí, quando você faz o desver e ver, você vê que tem um realce na pele, a cor do êxito, tá? Então, use cor seletiva é muito importante. Outra técnica legal que eu gosto de usar bastante, eu aprendi há um tempo atrás, por exemplo, vamos pegar aqui uma cor sólida, vamos colocar aqui branco, vamos colocar aqui, acho que sobrepor, modo de mesclagem, faz o Ctrl I para inverter a máscara, B para ter o atalho ali do pincel, dá aquele zoom, diminui nosso pincel e vamos diminuir a opacidade. Isaac, você já não eliminou o olho dele, mas dá para iluminar ainda mais. O que a gente pode eliminar? O reflexo do olho dele. Então, a gente pode iluminar aqui, ó, um pouco do reflexo do olho dele. Então, a gente pode eliminar essa parte aqui de cima do olho dele e pode eliminar também, se quiser, um pouco aqui de cima. Pode iluminar um pouquinho aqui. Pode iluminar um pouquinho aqui.
que são cores que dão um pouco mais de... Que você consegue perceber que tem mais iluminação naquela foto, dá um potencial muito grande daquela região daquela foto ser um pouco mais iluminada, né? Então você pode aproveitar isso aqui para fazer isso também, de iluminar ele. Tá? Então eu utilizei essa camada de ajuste aqui, e aqui a gente já tem um pequeno resultado. Ó que legal, ó que bacana. Então, ó como fica com e sem, ó como fica com e sem, com e sem, com e sem. Não recomendo a gente utilizar muito isso em tom de pele, porque o tom de pele ele muda, você vê que aqui, ó, muda bastante. Então, a gente pega, e apaga aqui um pouco, porque não ficou tão legal. Mas vamos manter na questão do olho, tá? Então, olha só como essas três camadas já mudam muito como ainda que estava antes, ó. Sem, com, ó como já dá aquela mudada, certo? Tá, então a gente fez o Dodge Anti-Blur com Ctrl J, né? Com Ctrl J não, com sobreposição e superexposição, que essa é uma técnica que eu mais utilizo nos meus vídeos, tá? Alguém me ligando aqui. Depois eu dou uma olhada, depois eu vejo isso com direitinho, com calma, com todo dever, com todo carinho, tá? Então a gente já fez o curso seletiva também, a gente já fez essa questão do branco, e aqui, gente, a gente pode trazer outras camadas de ajuste que vão auxiliar o nosso Hendrick a ter uma iluminação com um pouco mais de perfeição. Melhor, por assim dizer, né? Mais melhor não existe, gente, mais melhor não. Um que eu gosto muito de usar, curvas, tá? Então a gente pode usar curvas tanto para iluminar quanto para fazer sombras, tá? E as regiões quase que são as mesmas, tá? Então você percebe que tem o formato do maxilar, você percebe que tem ali a parte da região do lábio, tem a parte aqui do nariz, aí você vê que tem aqui a parte da orelha. Isaac, como que eu faço isso? Vamos lá. Vem aqui, camadas de ajuste, você vem em curvas, você joga esse ponteiro aqui um pouco mais para baixo, tá? Você faz o Ctrl I, né? E porra, que porra é essa aqui? Ctrl I, meu nobre. Ctrl I, isso. Depois você vai em pincel e aí você vai aqui com a camada, com o pincel aqui no branco, tá? Detalhe no branco. Diminui a opacidade dele e aí você vai utilizando os curvas aqui. Por quê? Porque ele vai realçar, ele vai dar assistência para aquela camada que a gente fez lá em cima, que é aquela camada do Dodge Ember com cinza que a gente fez que dá aquela escuridão e vai sombreando. Então, dá aquela escuridão como se fosse um Dark da vida, né? Mas não, dá aquela escuridão não, mas ajuda a sombrear um sombreamento, tá? Então, o Curvas ele vem para fazer esse tipo de assistência, tá, gente? Ih, caraca. Ele veio para fazer aquele tipo de assistência, tá? Tá, beleza. Tá aqui, né? Que eu tinha feito cagadinha aqui. Desculpa, gente. Vamos lá, vamos embora. Continua o nosso jogo. Então, repete, pega os seus curvas aqui e você vai, né? Passando, vai deixando ele com mais escuridão, vai escurecendo ele um pouco mais aqui, pode escurecer um pouco mais para cá, para cá. Então, a ideia é a gente identificar quais são os pontos de luz e quais são os pontos de iluminação da foto, tá? Se a foto não está muito bem iluminada, você vai iluminar os pontos que você olhar que ela está iluminada. Se ela não está, se ela está iluminada, muito iluminada, você vai identificar os pontos que ela não está tão iluminada assim e vai aumentar aquilo. Ou você vai utilizar as camadas de ajuste para você aumentar a sombra daquela foto que está muito iluminada. E aí você tem várias técnicas. A gente acabou de utilizar o curvas e acabou de utilizar o Dungeon Blur aqui com cinza, tá? Tem também a exposição, que é basicamente a mesma coisa que o curvas, só que ela é uma outra camada de ajuste, tá? Ela é um pouco mais fina, o curvas é um pouco mais grosso, tá? Por assim dizer, tá? Ele é um pouco mais robusto, tá? A exposição é um pouco menor, ele vem um pouco mais para refinar algumas coisinhas ali, tá? Mas o curvas ele vem muito para você poder fazer isso que eu acabei de falar para vocês, tá? Ele vem muito para realçar realmente aquela parte escura da foto
E isso auxilia bastante no tratamento final, tá? Então, olha como curvas que eu fiz aqui, dá aquela mudada, ó. É leve, mas com os dois juntos, já aumenta. Com os dois juntos já aumenta. E é isso que a gente quer. A gente quer, quanto mais camadas de ajustes nós conseguimos fazer naquela foto, mais a gente consegue realçar ela, tanto na parte de sombra quanto na parte de luz. Tá bom? Então, beleza. Nós fizemos aqui essas camadas de ajuste, tanto de curvas quanto do cinza, aqui, o Dodge and Burr. Fizemos a parte de sombra, agora a gente pode fazer a parte de luz. E a parte de luz, gente, funciona como? Da mesma maneira. Você pega o curvas, camada de ajuste, aumenta só aquele para cá, para cima, e aí você faz o Ctrl I, depois, né, que está invertido, você pega, vai com o seu pincel, e aí você vai identificando e vai aumentando os traços daquela foto ali com o seu pincel. Correto? Correto. Aí você é que bochecha é foda, tá? Bochecha é complicado. Geralmente você baixa mais a opacidade aqui, joga um, joga dois e acabou. Senão vai ficar meio esquisito, tá? Vou jogar pra cá também, senão vai ficar meio esquisito, tá? Aqui na sobrancelha, joga um, joga dois. Aqui na testa, joga um, joga dois, joga um, aí vai pá, 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 pá. Por que a gente faz leve aqui? Porque depois, lá no final, lá no camera raw, lá nos filtros, no blur, nos LUTs, a gente vai realçar aquilo. Tá? Então por isso que a gente pode ir leve aqui, com calma, com tranquilidade, sem aquela pressa, aquele tesão. A não ser que você tenha uma demanda alta, aí é complicado. Aí você, se você for fazer isso na demanda alta e tiver no início de aprender esses aprendizados aqui, não. A não ser que no momento que você tiver todo esse processo estabelecido e vai pegar uma demanda que tem que ser entregue em um curto período de tempo, aí beleza, mano. Aí mete marcha nisso aqui. Se tu já sabe de cor, beabá, como eu já manjo aqui, aí tu pode entregar uma arte dessa aqui em uma hora e meia. Né? A partir do momento que você já tenha em mente. Tá? Beleza, meus queridos. Então a gente já tem os curvas. E o que mais que a gente pode fazer aqui agora, né? Esse aqui é o curva que a gente criou, esse é o curva que já estava. Então o curva que a gente criou aqui e tal, beleza. A gente pode trazer aqui também, que eu fiz, se não me engano, esse sombra e claridade aqui. Eu acho interessante esse sombra e claridade aqui, porque você vê que ele corrige mais ainda os defeitos, as imperfeições que tem no rosto do Hendrik. E como é que eu faço isso, Isaac? É muito simples. Mesma coisa, gente. Aqui as camadas de ajuste, você vai vir aqui embaixo, aqui em cima. Claridade e desembaçamento. Aí o que você vai fazer aqui? Assim como está aqui, e como a gente fez lá no filtro Camera Raw, nós jogamos a claridade para menos. E só. Somente isso que a gente faz. Você vê que já tem uma diferença aqui. Você vê que o Ender aqui já vai tendo aquela pele mais de bebê, por assim dizer. Mas é isso que se chama no iluminação e no tratamento. Quando a pele está mais lisa, a iluminação ela realça um pouco melhor. Quando a pele está um pouco mais imperfeita, a iluminação ela vem também, mas ela pode ser que ela não venha com tanta beleza assim, né? Mas isso aí, a gente vai avaliando conforme a gente vai fazendo a arte, tá? Então vamos deixar essa iluminação aqui que a gente fez, essa claridade aqui, um pouco, só subir mais um pouquinho ela. Aqui eu lembro que eu tinha feito ela com um outro efeito aqui. O que eu fiz isso aqui, gente? Deixa eu ver, eu acho que não é muito necessário aplicar isso aqui, não. Olhando agora, não é muito necessário, não. Vamos deixar quieto, enfim. Beleza. Então a gente já fez aqui os curvas, já fizemos os cinzas, já temos a cor seletiva, e a gente pode também trazer equilíbrio de cores, que é a mesma coisa. Vamos aqui em camada de ajuste, nós temos equilíbrio de cores, tá? E geralmente no equilíbrio de cores, assim como eu fiz aqui, a gente usa sombras, tons médios e realces. Nesse aqui eu usei os realces, tá? Nesse aqui eu usei os realces. E aí foi muito do que o meu olho me disse. E a gente vai testando. Então, por exemplo, vai em real. A gente colocou aqui mais para rosa e mais para o amarelo. E agora eu vou dizer o porquê para vocês. Quando a gente joga por rosa,
A gente tem aquele equilíbrio de cor que dá aquela realçada um pouco mais na pele dele. Quando a gente joga para amarelo, mesma coisa. Você vê que no amarelo corrige até mais, porque como eu falei para vocês, a gente vai tendo traços de amarelo na pele da pessoa, na pele daquela pessoa, certo? Uns mais, uns menos, correto? Ah, a gente usou uns tons médios, ou nos tons, ou na sombra, nos tons médios a gente ficou quieto, sombras a gente não mexeu, só nos realces, né? Então a gente mexeu aqui nos realces, e é basicamente isso, tá? Você pode testar, se quiser mexer em sombra, deixar ela mais azul, você pode fazer isso, mas não recomendo, tá? Porque não fica interessante, beleza? Então vamos deixar aqui só em mexer nos realces e tá tudo certo, tá? Eu coloquei mais camadas de ajuste aqui, como você pode ver, que tem, eu fiz, olha que loucura, agora que eu tô vendo, eu fiz, esse aqui foi o que a gente fez, tá? E esse aqui foi o que a gente fez também, certo? Vou deixar isso aqui em cima, e olha que loucura, gente, olha que bacana, olha que bacana, olha que bacana, então isso aqui foi o que a gente fez também, isso aqui foi. Eu vou excluindo o que era da PSD, porque daí a gente vai conseguindo fazer junto isso aqui, né? Até mais interessante a gente ficar excluindo. Esse matiz de saturação, geralmente ele vem para corrigir a matiz da pele. Aqui, eu não sei por que eu usei exatamente, mas eu vou até apagar ele porque não faz muito sentido de deixar ele aqui. Equilíbrio de cores, a gente já mexeu nisso. Nós temos aqui um curvas que ele realça ainda mais alguns detalhes da parte do Hendrick, tá? Então aqui eu utilizei um pouco na parte do olho, aqui eu utilizei na parte do nariz, aqui da orelha, e isso combando com a outra camada de ajuste que a gente fez também, que foi esse cinza aqui, ele nos traz um efeito um pouco mais forte daquela sombreamento que eu tinha falado para vocês, tá? Acho que eu repeti isso, tá? Mas a gente vai acompanhando, a gente vai vendo aqui juntos, é legal, porque daí a gente vai se entendendo e você vai conseguindo entender junto comigo, tá bom? E aí, galera, que bacana. Tem duas coisas aqui que a gente fez, porque a arte pediu isso para mim. Eu não pensava muito, eu não pensei nisso antes, eu pensei nisso depois. O que eu fiz aqui? A gente fez um matiz de saturação, fez uma iluminação, uma parte dele da direita ficou verde e uma parte dele da esquerda ficou azul. E é muito legal porque foi muito louco isso aqui, porque o verde ele é uma cor quente, uma cor que a gente consegue brincar com iluminação. E o azul é uma cor fria. Então, quando ele é cor fria, geralmente você utiliza ele para sombras. E aqui, justamente na composição que eu montei, o azul estava para o lado esquerdo e o meu verde estava para o lado direito, tá? Eu fui me tocar nisso só depois. Não pensei nisso na hora que eu estava montando a composição da arte. E aí eu pensei, putz, vamos brincar com isso. E aí, como é que faz esse efeito desse verde? Como é que faz esse efeito desse azul? Gente, é muito simples, não tem muito mistério, tá? Vamos lá. A gente vem aqui, camada de ajuste, os matizes de saturação. Nós vamos colocar em colorir e a gente aumenta essa saturação aqui, tá? E aqui a gente vai perceber que ele tá tudo vermelho. O que é isso? Ficou tudo vermelho? Não, a gente quer que ele fique verde. Então você vai até onde ele fica verde. Vendo que ele tá verde aqui, ele ficou verde aqui, mais verde pra cá. Qual verde? Qual verde que a gente quer? Um verde limão? Qual verde que a gente quer? A gente quer esse verde aqui, tá? Que é o mesmo verde que a gente utilizou no original, correto? Aumenta a saturação, se você quiser. Pode aumentar. Pode aumentar porque depois disso a gente vai arrumar na hora da camada da máscara. Faz o Ctrl I, pega nosso pincel, diminui ele e deixa a opacidade menor e passa somente nas partes laterais do Hendrick que estão já iluminadas ali por esse branco, por esse clarão que teve ali da foto. A gente só vai dar aquela pintada, vai
na parte ali branca, certo? E ó, você pode aumentar para jogar um pouco, depois diminuir para ficar mais forte. Aumenta um pouco, diminui para ficar mais forte. Aqui você pode deixar o pincel meio que meio ovo, né, por assim dizer, e vai passando para não afetar tanto a pele dele que não está com iluminação. Então você vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando. E aí aqui, volta para o original, diminui pequenininho, faz aquele zoom drástico e vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando e vai jogando verdinho, vai jogando verdinho, verdinho pra lá, verdinho pra cá, verdinho pra lá, verdinho pra cá. E é o que a gente tem. Aí depois você vem aqui, corrige, porque a gente não quer a orelha, então você corrige depois a orelha aqui, não quero que a orelha seja eliminada, e tal. Pronto, temos o verde. Simples assim, gente. Não tem mistério. Esse aqui foi o que a gente fez. E esse aqui é o que já tava. Tá? Claro que, né, eu fiz um pouco mais de detalhes ali, dei um pouco mais de força, né, e tal. Então, você pode vir aqui depois e deixar aqui mais forte, porque aqui tá mais brilho e tal. Então, então, vai deixar mais forte aqui, deixar mais forte ali, não sei o que, para lá, 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 lá. Mas é isso aqui, gente. Tem muito mistério. É isso. Azul, gente, é uma coisa. Matiz, saturação, colorido. Aí tá aqui. Vamos pro azul. Cadê o azul? Cadê o azul? Cadê o azul? Eu quero o azul, eu quero o azul, eu quero o azul. Achei o azul. Achei o azul que eu quero. Achei o azul que eu quero. Aumento um pouco ele aqui. Ctrl I. B, máscara. Opacidade pequena. E vai jogando azul. Vai jogando azul. Vai jogando azul. E vai jogando azul. E vai jogando azul. E vai jogando azul. E vai jogando azul. Bom, a camisa é muito chata, tá? A camisa eu demorei mesmo, mas vai jogando azul. 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 Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, 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 cá. Bom, esse era o que tava, né? Esse é o que a gente fez agora. E pode aumentar. Tá muito pouco azul. Então, aumenta mais o azul. Vai jogando azul. Vai jogando azul. Depois você corrige com a máscara e por aí vai. E blá 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 blá. Tá? A foto pediu muito esse efeito para mim. Vai haver fotos, vai haver artes que você vai fazer que a foto não vai pedir isso para você. Você vai identificar isso. Você vai identificar isso. Tá? Vai ter foto que não vai pedir. E aí você tem que respeitar. Mas vai do seu estilo, vai da sua arte, vai do jeito que você gosta de fazer a sua arte. Tá? Beleza, meus queridos. Então a gente mexeu com uma saturação, mexeu com curvas, mexeu com o Dodge Underboard, mexeu com a clarita, com esse branco sobrepor aqui para iluminar um pouco mais a arte do Hendrick. E temos a exposição aqui que ele veio para auxiliar um pouco esse azul, tá? Se quiser. Gente, exposição é muito simples, tá? Pega aqui, exposição menor. Aumenta um pouquinho só esses dois itens. Depois Ctrl I, máscara dele. E pá. Tá? Porque, gente, a ferramenta ela só vem para poder auxiliar a ideia do que você já tem na sua cabeça, tá? Se você quer iluminar tal coisa, você vai usar essas ferramentas. Se você quer sombrear tal coisa, você vai usar essas ferramentas. Ponto. É isso, tá? Então, ó, com as ferramentas que a gente fez aqui hoje, tá? Nesta aula, por assim dizer, tá? Rápida, tá? Porque a gente não quer gastar muito tempo aqui, mas estamos com 38 minutos praticamente, né? Então, com o que a gente fez aqui hoje, olha como o nosso ainda que tava, ó. O nosso ainda que tava assim. E agora ele está assim. Bacana? Temos, correto? Temos aqui o nosso Hendrick. Esse efeito aqui,
tá? É um efeito plus aí que eu vou mostrar pra vocês, tá? Geralmente, cara, esse efeito aqui, ele vem quando a gente tá terminando essa arte, tá? Geralmente quando a gente já passou aqui os efeitos aqui a mais, a gente fez o LUT, tá? LUT é pessoal, tá? Eu gosto desse filtro aqui, tá? Pô, terminei a arte aqui. Você faz o Ctrl Shift Alt E, que tudo se transforma em uma camada só. Aí você pode vir aqui em filtro e galeria do filtro, tá? Vamos ver se vai estar aqui. Brilho difuso. Olha, foi! O brilho difuso, você deixa a sua granulação em 6 ou menos, aí vai do seu gosto. Deixa o brilho em 10 mais ou menos. E a intensidade você vê aí, apagar, pode colocar 15, ou enfim. E o brilho deixa em 10, tá? Dá OK, correto? Fez OK? Máscara, Ctrl I da máscara para você poder apagar ela e conseguir de fato vir com a máscara ali para só aparecer a parte. Aí você vê com Ctrl Z, aí vai de você, tá? Eu quero iluminar as partes que não estão tão iluminadas assim. Isso que já está iluminada, né? Foi o que eu falei para vocês. Vai leve nas camadas de ajuste, porque quando chegar na finalização a gente vai aumentar mais ainda. Sacou? É isso. Então, beleza. Aqui eu sei que a bochecha dele já tá iluminada. Então eu não vou jogar mais efeito aqui. Olha, não tem necessidade. Posso jogar mais um pouco, posso diminuir a opacidade do pincel e posso jogar só mais um pouquinho aqui. Não tem necessidade. O que eu vou fazer? Vou jogar na sobrancelha, porque a sobrancelha não tá tão iluminada quanto a bochecha. Então vem aqui, ó. Jogo na testa. Ó. Ó. Jogo no cabelo, ó. Ó. Que tá parecendo no cabelo, né? Mas foda-se. Jogo no olho. A iluminação tá opacidade pequena, mas enfim. Joga no olho. Ó. Ó. Joga nesse olho aqui também, ó. Joga no verde. Joga no lábio. Joga, 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 joga aqui também, ó. Joga aqui se quiser. Aqui vai talvez. Talvez. Vai. Tá. Então, aí. Bacana? Legal? Temos? Temos? Temos, né? Bom, gente. Essa foi a aula de hoje, tá? Eu vou até apagar aqui depois desse aqui, copiar e deixar só o original para vocês entenderem de fato o que a gente fez. Mas, no geral, nessa aula que a gente aprendeu aqui hoje, nós conseguimos aprender como que a gente mexe com as camadas de ajuste, como elas são importantes para a gente poder visualizar a arte, entender quais partes da iluminação nós queremos iluminar e quais partes da arte nós queremos sombrear, tá? E nós conseguimos entender também o lance da correção de pele, porque a camisa, gente, a gente pode fazer uma máscara na camisa para que ela não seja, não seja impactada pelas camadas de ajuste que nós estamos fazendo, certo? O que você tem que se atentar é a cor de pele, tá? Então, o cor seletivo, o equilíbrio de cores e até mesmo o filtro de câmera raw, ele vem justamente para a gente poder realçar e diminuir tanto sombra quanto aumentar a iluminação da arte em si, tá? Eu espero muito que vocês, engulam essa aula, aproveitem o máximo possível, porque eu sei que isso pode fazer diferença na carreira de vocês. Isso pode ajudar vocês lá em algum momento. Falar, putz, olha, o cara fez uma iluminação de uma arte que, putz, nunca pensei que ele conseguisse fazer. Olha que legal, olha que bacana. O cara deixou até nítido e tal. Então aqui foram várias técnicas que eu mostrei para vocês aqui, que eu utilizo no meu dia a dia, nas minhas artes, inclusive nessa do Ender que a gente acabou de fazer. Eu espero de verdade que isso possa aumentar a sua capacidade de você fazer coisas melhores, de você conseguir fazer artes um pouco mais elaboradas, mais complexas e mais manipuladas, tá? Lembrando,
PSD do nosso amigo Hendrick está na descrição no Gumroad. Você pode adquiri-lo por no mínimo de R$ 10 ou um valor que você muito bem entender para apoiar nosso trabalho, tá? Para apoiar meu trabalho, eu ficarei muito feliz, eu ficarei muito contente, tá bom? Uma coisa que eu peço para você, se Deus quiser, você deixa seu like, porque deu muito trabalho para a gente poder aqui chegar nesse resultado dessa arte, né? E também sentar aqui com vocês e trocar essa ideia sincera de como que a gente fez a iluminação dela, tá? Peço que você, se você quer mais de conteúdos assim, se você quiser mais PSDs e de outras áreas também, peço que você se inscreva e deixa e minhas redes sociais vão estar ali embaixo ali, como diria certo alguém, vão estar aqui embaixo, tá? Não no GC que eu vou colocar aqui, porque eu não tenho esse GC, mas eu vou colocar aqui na descrição, você coloca, você acessa as minhas redes sociais, se você quiser trocar ideia comigo no Twitter, quiser trocar ideia comigo no Instagram, fique à vontade de em qual canal você queira se comunicar comigo, a gente tem uma troca, tiver dúvida, opinião, sugestão, ou o que for, você será muito bem-vindo, tá bom? Então é isso, gente. A gente se vê numa próxima. Quero deixar um abraço, um beijo a todos e fique com Deus e ó, tchau!